Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que, na verdade, não é sua? Como se, em algum momento, você tivesse começado a seguir um roteiro escrito por outra pessoa. Seus pais, seus professores, seus amigos, talvez até a própria sociedade. E lá no fundo, algo em você grita que há algo errado. Você acorda todos os dias, coloca a mesma máscara de sempre, cumpre suas obrigações, conversa com as pessoas como se tudo estivesse bem. Mas quando o silêncio chega, uma pergunta incômoda ecoa dentro de você. Quem sou eu de verdade? Carl Jung dizia que essa sensação de desconexão não é por acaso. Para ele, é um sinal claro de um problema profundo, um problema que quase ninguém tem coragem de enfrentar. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca conhecer o próprio self, seu verdadeiro eu. Em vez disso, vivem presas a papéis sociais, a identidades fabricadas, a expectativas externas. E o pior de tudo, acreditam que isso é tudo o que existe. Morrem sem nunca terem visto sua própria alma. Agora, a pergunta mais importante. Será que isso está acontecendo com você? O que você chama de eu não pode ser realmente você. Sua personalidade, seus desejos, suas crenças, quanto disso é verdadeiramente seu e quanto foi colocado aí por outros. Desde cedo, aprendemos a nos encaixar. Fomos condicionados a ser aceitáveis, a esconder partes de nós mesmos para sermos amados. Criamos uma máscara, ou, como Jung chamou, a persona, um disfarce social que usamos para nos proteger. Mas há um preço a pagar. Quanto mais usamos essa máscara, mais nos afastamos da nossa essência, até que um dia ela se torna tudo o que resta. Jung nos alertou: viver longe de quem realmente somos tem um custo alto. Pagamos com angústia, insatisfação e aquela sensação persistente de que algo está faltando. Você já sentiu que, por mais que conquiste um emprego melhor, um relacionamento ideal, reconhecimento social, ainda assim existe um vazio? Isso acontece porque o que você realmente precisa não está lá fora, está dentro de você, enterrado sob camadas e mais camadas de condicionamento. A questão é: você está disposto a mergulhar dentro de si mesmo para descobrir? Porque essa jornada não é fácil. Encontrar o verdadeiro eu exige coragem. Coragem para enfrentar tudo o que foi reprimido, esquecido, distorcido ao longo dos anos. Significa olhar no espelho da própria psique e encarar partes que talvez você prefira evitar. Mas é o único caminho para a liberdade interior. Jung chamou essa jornada de individuação, o processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes de si mesmo e viver de acordo com sua verdadeira essência. Desde pequeno, você aprendeu que, para ser aceito, precisava seguir certas regras. Talvez tenha sido ensinado a ser sempre educado, a não levantar a voz, a não expressar raiva, a agradar as pessoas. Ou talvez tenha aprendido que precisava ser forte o tempo todo, esconder suas fraquezas, aparentar confiança mesmo quando estava cheio de dúvidas. Assim, sem perceber, você moldou uma identidade que não é só sua, mas o reflexo do que o mundo esperava. Jung chamou essa máscara de persona. E não se engane, todos nós temos uma. Se você já agiu de forma diferente,
no trabalho, em casa, com amigos ou nas redes sociais, já experimentou o poder da persona. Ela tem sua utilidade. Sem ela, não conseguiríamos nos relacionar socialmente. Mas há um perigo real. Quando você se identifica completamente com essa máscara, começa a esquecer quem é de verdade. Pense, quantas vezes você disse algo só para ser aceito? Quantas vezes escondeu o que realmente sentia por medo do julgamento? Quantas vezes sorriu por fora, enquanto por dentro queria gritar? Quando a persona domina sua vida, você deixa de ser um indivíduo autêntico para se tornar um personagem, interpretando um papel que talvez nem tenha escolhido conscientemente. E há um problema grave. A persona pode trazer aceitação, mas não realização. Ela pode garantir elogios, mas não felicidade genuína. Ao longo prazo, viver apenas através dela leva a uma vida vazia, marcada pela sensação de que algo essencial está faltando. E quanto mais você se agarra à máscara, mais se afasta de si mesmo. Se a persona é a máscara, a sombra é tudo o que você esconde para evitar ser rejeitado. E aqui está a verdade incômoda. Aquilo que você reprime não desaparece. Ele se fortalece no inconsciente, age nas sombras da sua mente, influencia emoções, medos, escolhas, sem que você perceba. Jung descreveu a sombra como o lado oculto da psique, formado por desejos proibidos, raiva contida, fraquezas que não queremos admitir, traumas esquecidos. Mas nem tudo na sombra é ruim. Muitas vezes ela guarda partes valiosas da gente: criatividade, sensibilidade, autenticidade, que alguém nos convenceu a esconder. Talvez, quando criança, você fosse curioso e tenha sido chamado de inconveniente. Talvez tenha sentido raiva, mas ensinaram que era errado expressar. Talvez fosse sensível, mas disseram que isso era fraqueza. Tudo isso não desapareceu. Apenas se escondeu, esperando o momento de emergir. E quando emerge, se manifesta de forma distorcida, em explosões de raiva, crises emocionais, autossabotagem. Se não lidamos com ela conscientemente, a sombra sabota nossos relacionamentos, nossa carreira, nossa autoestima. Mas Jung afirmava: a sombra não é inimiga. Pelo contrário, ela guarda muitos dos aspectos mais preciosos da nossa personalidade. Você só pode ser inteiro quando integra essa parte. Isso significa parar de fugir e ter coragem de olhar para dentro. Se a persona é a máscara e a sombra é o que você reprimiu, então o self é o que existe além dessas camadas. É a totalidade da sua psique, a fusão entre quem você realmente é e quem mostra ao mundo. Para Jung, o propósito da vida não é seguir um caminho pré-definido pela sociedade, mas se tornar inteiro, descobrir sua essência e viver de acordo com ela. Mas o self não aparece por acaso. Não é uma revelação mágica. Ele só se revela para quem está disposto a enfrentar a verdade. E o maior obstáculo para isso é o medo. Medo de perder a identidade construída. Medo de descobrir que muitas escolhas não foram suas. Medo de encarar aspectos negados por tanto tempo. Para Jung, não basta olhar apenas para os pensamentos racionais. É preciso mergulhar no inconsciente coletivo, um reservatório de experiências e imagens compartilhadas por toda a humanidade.
Dele emergem os arquétipos, padrões universais que moldam como pensamos, sentimos e agimos. O herói, o sábio, o rebelde, o cuidador. Todos estão dentro de nós. O problema é quando nos identificamos apenas com um deles e ignoramos os outros. Isso nos desequilibra. Reconhecer e integrar esses arquétipos é parte fundamental da individuação. Ignorar a individuação não nos mantém seguros. Nos condena a uma vida fragmentada. Com o tempo, surgem crises, insatisfação, doenças psicossomáticas. Vivemos no piloto automático, sem propósito, apenas existindo. E então surge o ressentimento. Contra os outros, contra nós mesmos. Ele se transforma em depressão, autossabotagem, desconexão. Romper esse ciclo exige coragem. Coragem para encarar a verdade, questionar ilusões, buscar a individuação. Significa viver sem máscaras, sem repressões, sem medo do julgamento. Aceitar a totalidade, luz e sombra. Assumir o controle da própria vida. Ser autor da própria história. É deixar para trás ilusões confortáveis. Enfrentar medos e inseguranças. Aceitar que talvez você não seja quem pensava ser, mas que isso é uma coisa boa, porque agora pode se tornar quem realmente é. Então eu pergunto: você está pronto?